As armas da Primeira Guerra Mundial resultaram em um massacre nunca visto antes na história da humanidade, e disso ninguém duvida. Crivando, despedaçando, incinerando e asfixiando, tudo era válido para neutralizar o máximo de inimigo em menos tempo, acreditando que assim a guerra terminaria rapidamente. Mas como hoje bem sabemos, estava todo mundo errado. Ruge Bárbaro! Meu nome é Eudes Bezerra, este é o Incrível História, e se liga aí que hoje vamos comentar 7 armas da Primeira Guerra Mundial. Então se abriga aí que lá vem chumbo grosso de conteúdo. Antes de mais nada, cabe ressaltar que a Primeira Guerra Mundial testemunhou uma infinidade de técnicas e armamentos. Desse modo é impossível condensar algo tão amplo em um espaço de tempo tão pouco como esse vídeo. Sem mais, dispara os bacamartes, Valência. As armas da Primeira Guerra Mundial cuspiram aço e fogo em 28 de julho de 1914, quando o Império Austro-Húngaro invadiu a Sérvia. Os austro-húngaros buscavam retaliação pelo assassinato de Francisco Ferdinand, herdeiro do próprio Império Austro-Húngaro, que havia sido morto exatamente um mês antes pelo radical sérvio Gavrilo Princip, não sei. Antes da guerra estourar, somas astronômicas haviam sido investidas nas últimas décadas pelas grandes potências. O conflito terminou 4 anos depois, em 1918, um imenso rastro de destruição e uma Europa arrasada. E agora, as armas. Primeira arma, o lança-chamas. Desenvolvido em 1901 pelo alemão Richard Fiedler, o moderno lança-chamas teria sido agregado às tropas alemãs em 1911. Com o estourar da guerra, logo se popularizou entre as potências, e o mais notório dessa arma era justamente o efeito psicológico. O desespero e o grito dos soldados ardendo em chamas, juntamente com o cheiro forte da carne humana sendo consumida, era uma imagem brutal. Uma imagem brutal e traumática que era da guerra moderna, o que por vezes causou grande repulsa a essa arma. Apesar da repulsa, franceses e ingleses acabaram por fazer uso extensivo da arma, mas com elevadas ressalvas, devido às dificuldades de emprego, proximidade com o alvo e a extrema vulnerabilidade do seu portador, que se tornava um alvo prioritário. O lança-chamas era tão temido que muitos dos seus próprios operadores costumavam ser detentos e libertados para servir no exército, como ocorreu no exército alemão. Segunda arma, metralhadoras. Embora a concepção das metralhadoras tivesse ocorrido décadas antes pelo norte-americano Richard Gatling, somente por ocasião da Primeira Guerra Mundial que as metralhadoras foram largamente utilizadas e aperfeiçoadas devido à sua impressionante cadência de tiro. No início eram pesadíssimas e somente o exército alemão estaria completamente integrado a esta nova arma. Porém, logo a metralhadora se alastrou aos demais exércitos por ocasião de modelos muito mais leves e compactos, o que facilitou muito seu emprego. A metralhadora Leve Lewis, por exemplo, era capaz de disparar 550 tiros por minuto. Agora imagina, quantos soldados juntos eram necessários para disparar a mesma quantidade de tiros que essa metralhadora em 1 minuto. Sem contar no espaço físico de dezenas, se não centenas de soldados na mesma posição. Terceira arma, gases venenosos. Em 22 de abril de 1915, durante a Segunda Batalha de Ypres, os alemães lançaram um fulminante ataque com gás de cloro sobre as trincheiras ocupadas por britânicos, franceses e argelinos. Em apenas 10 minutos, 5.000 soldados estavam mortos e outros milhares feridos. O poder destrutivo dessa arma, apesar de inicialmente concebida como repugnante e até desonrosa, assim como lança-chamas, também seduziu rapidamente as demais potências. Com isso, vários tipos de gases foram utilizados, como o gás cloro, o fogênio, criado pelos franceses, era incolor, só sentia quando... E o mais devastador da guerra, o gás mostarda, amplamente utilizado pelos alemães também. Quarta arma, encouraçados, os dreadnoughts. Os encouraçados surgiram na Inglaterra em 1906 com o lançamento ao mar do poderoso HMS Dreadnought, um navio gigantesco que contava mais de 18.000 toneladas. Era padronizado com 10 canhões de 12 polegadas e movido a gás, motores a gás. Os encouraçados eram navios extremamente resistentes e poderosos que poderiam se contrapor a qualquer outro tipo de embarcação e até mesmo às defesas costeiras. Se tornariam tão poderosos que facilmente eram capazes de ostentar alguns dos canhões mais poderosos da história. Canhões como o do Yamato, já de Segunda Guerra Mundial, está falando da Primeira,
que era do tamanho da minha cabeça. Quinta arma, tanque de guerra ou carro de combate para os chatos. Enfim, né? Carro de combate. Criado pelos britânicos com a promessa de quebrar o impasse da guerra de trincheiras, os tanques de guerra surgiram em 1916 através do primeiro modelo operacional chamado de Mark I, ou Mark I. Blindados tracionados por largatas e muito bem armados, mostravam-se uma promissora arma de guerra. Contudo, ainda eram engenhos confusos e demandavam boa paciência de sua tripulação, além de boa saúde, que viviam nessas verdadeiras bestas fumegantes. Os franceses estavam desenvolvendo modelos bem avançados quando a guerra terminou e todos os investimentos foram cancelados. Porém, as ideias permaneceram e o veículo adquiriu maturidade na Segunda Guerra Mundial, ganhando o apelido de Rei do Campo de Batalha por alguns. Os soviéticos e principalmente os alemães que eu digo, né? Tá, bichão. Sexta arma, aviões. Os aviões, sem dúvida alguma, representaram a maior inovação do conflito, visto que, embora recentemente inventados, já se projetavam sobre a guerra. E logo a aviação militar ganharia seus ases, sobretudo o as dos ases. O alemão Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, que não era parente de Susanna von Richthofen, como se diz por aí. Inclusive tem um vídeo aqui no YouTube de julho, lá da sala de guerra, que explica bem isso. Voltando aqui, os aviões ficaram restritos a funções de reconhecimento, mas logo passaram a funções de bombardeio e escolta. Interessante ressaltar que no início, o bombardeio era feito com as próprias mãos. Mas logo evoluíram e ainda assim, antes do fim da Primeira Guerra Mundial, já teria surgido o conceito de bombardeio estratégico. Esse tipo de bombardeio, entre outras palavras, tinha como objetivo a destruição de alvos importantes. Alvos como pistas de pouso, malhas ferroviárias, parques industriais, centros de comando e o que se julgasse necessário. O bombardeio estratégico buscava a limitação dos meios de combate do adversário. Ocorre que com essa limitação, ou mesmo o colapso dos meios de produção, como sempre, acaba por encurtar o conflito. E o avião à época já se mostrava extremamente promissor nessa questão. Sétima arma, submarinos. Chamado por vezes de lobos do mar, os sorrateiros submarinos, sorrateiro entre aspas, foram bastante utilizados pela Alemanha, que visava arruinar a inigualável marinha de superfície britânica. Diversos tipos de submarinos foram criados ao longo da Primeira Guerra Mundial, destacando suas funções de caça, ataque, transporte, patrulha e o lançamento de minas marítimas, que eram utilizadas contra navios, principalmente os encouraçados. Os submarinos ainda causavam um efeito psicológico bem parecido com o que temos hoje em regiões de ataques de tubarão recorrentes. A gente vê o mar, enxerga a superfície e é tudo lindo. Eu sou recifense. Mas a gente sabe que tem tubarão lá dentro. E o pior, ao contrário do tubarão, é o ser humano que está ali para te caçar. E se essa sensação ainda hoje causa um forte abalo psicológico, imagine há 100 anos. E é isso aí, bárbaro. Espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal, que a gente vai ter vídeo toda semana, ao menos uma vez por semana, eu garanto. Aproveita e dá uma passadinha lá na loja, na Vestindo História, que é um jeito de você até nos ajudar e adquirir um produto massa para você. Link na descrição. Abraço de urso e até a próxima.